Como será que eu devo falar? Faz anos que eu não te vejo ou fazem anos que eu não te vejo? Ou então, qual a diferença do traz com sem acento, com S ou com Z, e do atrás? Então vamos falar um pouquinho disso. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um conteúdo de língua portuguesa de algumas palavrinhas que confundem. Do verbo faz e fazem, qual que é a diferença dessas duas coisas, e das palavrinhas lá, o atrás e o traz com S, com Z, será que deve ter acento ou não? Então vamos ver o que é. É basicamente assim, não é muito difícil de entender, mas é claro que de forma geral, se você não entende, não está familiarizado com as palavras, ou não sabe o significado de cada coisa, se é um verbo, se é um advérbio, o que é, pode confundir, e eu acho que confunde a maior parte das pessoas. Antes de eu falar sobre o assunto, caso você queira me seguir, se quiser clicar aqui no botão vermelho e ativar o sininho para ser notificado toda segunda-feira, se quiser me seguir nas outras redes sociais, vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, para você acompanhar. Se gostar do vídeo, dá uma curtida. Se você quiser também compartilhar com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, deixar nos comentários, fazer perguntas, criar frases aí para ver se você entendeu bonitinho, entendeu certinho, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do que se trata disso. Então aqui, galera, atrás, trás e trás. Caramba, professor, eu confundo tudo. Vamos ver. Se você entender certinho o que é cada coisa, né? Primeiro aqui, por que atrás tem acento? Veja só, é uma oxítona, o primeiro aqui, né? Oxítona terminada em AS. As oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, elas são acentuadas. Trás é uma monossílaba, uma sílaba só, tônica, né? E o trás, veja qual que é a diferença. Aqui é com S e aqui é com Z. Professor, mas qual que é a diferença? Vamos ver agora. Então aqui, ó, para você não confundir mais. Atrás é grafado com S, é um advérbio de lugar. Se você assim, advérbio de lugar, aqui, ali, lá, advérbio de lugar, né? Que está relacionado ao lugar ao qual você está. Então, quando eu falo atrás, isso está atrás da bolsa, está atrás daquela casa, está atrás do caderno, está atrás de você. Pensa, é um advérbio de lugar. Você está falando lugar onde a coisa está. Então é o atrás, né, que eu estava falando oxítona terminada em AS, ela é acentuada, terminando com S. Tá bom? Ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu. O ponto de ônibus fica atrás do shopping. Beleza, vamos lá. O trás com Z é o único que está relacionado a verbo, é relativo ao verbo. Então veja, quando que é com Z? Quando é relativo ao verbo trazer. O autor traz para o seu romance a questão da seca. Ele sempre traz flores quando vem me ver. Né? Quando você fala, eu trago. Agora, quando a gente pensa no traz, com esse som, quando é relativo ao verbo trazer, é sempre com S, porque o verbo trazer é com S também. Tá? E quando que eu traz com S? Ou seja, o trazer é com Z, né? Desculpa, acho que eu falei besteira aqui. Quando que eu traz daí com S, né? Acento e S. Para diferenciar um do outro, veja, com S tem acento. Tá? Quando sempre ele está acompanhado por uma preposição. Ele estava por trás disso tudo desde o começo. Ande mais depressa, senão ficará para trás. Então, ó, para trás, por trás e assim por diante. E o depressa é um advérbio também, né? Tem um depressa aqui, ó. Beleza? Esse senão, já fiz conteúdo sobre isso. Tem o senão junto, senão separado, palavras importantes. Aqui é uma ideia contrária, né? E não uma condição. Beleza? Mas então o traz aqui, ele vai ser acentuado com S quando não é do verbo trazer. E sempre quando está acompanhado por uma preposição. Beleza? Então, para resumir, os advérbios são sempre com S e o único que é com Z é o traz do verbo trazer. Então, vamos para o próximo conteúdo aqui. A diferença de faz e fazem. Muita gente confunde isso. Quando que eu vou saber se o faz eu posso pôr no plural ou não? Ou então posso pensar assim, quando que o faz ele nunca vai poder ter um plural, ele sempre vai ficar desse jeito ou não? Você tem que pensar uma coisa, ou ele vai ser um verbo irregular, ou ele vai ser impessoal. O que é ser impessoal? Impessoal é quando não tem sujeito. Significa que ele é sempre igual. É que nem o verbo haver sem sujeito. Quando eu falo, eu nasci há 10 mil anos atrás. Música do Raul, né? Já aproveitei e juntei um conteúdo ao outro. Há 10 mil anos. Faz 10 mil anos. Ele é impessoal, porque ele é sempre igual. Não tem variação
na conjugação? Porque não tem sujeito. E nesse caso, o atrás, é claro que é aquele tudo junto, né? Com acento e com S. Beleza? Então, ou ele é irregular, porque daí irregular porque o verbo varia, ele é conjugado, mas ele não segue o padrão da regularidade. E quando ele é impessoal, ele fica sempre igual. Então, olha aqui, ó. Ela faz muitas obras incríveis. Você faz diversos bolos. Faz tanta coisa. Parará, parará. Aí você vai falar assim, nesse caso é impessoal, porque está sempre igual. Aqui não. Sabe por quê? Porque aqui ele está no faz, não é porque é impessoal, mas ele está concordando com a terceira pessoa. Ela faz, você faz tanta coisa. Tipo, aqui o sujeito é oculto, né? Porque está dentro de um contexto, você sabe que está falando de alguma pessoa, está complementando a ideia do que ela faz. Agora, se você ficar na dúvida, será que é impessoal? Ou será que ele só é um verbo irregular? Troque para outra pessoa. No caso, para dar como exemplo, primeira pessoa do singular, né, que sou eu. Olha só, eu faço muitas obras. Você faz, ela faz. Tá vendo? Se está sendo conjugado, significa que ele não é impessoal. Por que eu sei que ele é irregular? Porque, veja, faz, né, do verbo fazer, aqui dá dentro de uma regularidade, mas já mudei a pessoa. Fui para a primeira pessoa do singular. Faço. Veja que o Z mudou para C cedilha. E aqui terminou com O. Tá? Então já mudou, já tirou o Z, já do radical da palavra, foi para C cedilha, pronto. O verbo é irregular. Então conjuga, não fica eu faz. Se fosse eu faz, seria o verbo impessoal, não teria como. Não teria nem o eu, né? Porque tendo o eu ali é sujeito simples, ele não teria sujeito na frase, seria impessoal, seria sempre faz. Beleza? Verbo impessoal, olha lá. Não vou ler essas informações, porque isso eu já vou explicando na hora que eu vou lendo aqui as frases. Faz tanto tempo que não nos vemos. Tem sujeito? Não. Tudo é predicado aqui. Faz tanto tempo que não nos vemos. Não há sujeito, oração sem sujeito. Há muito tempo, há tanto tempo. Veja, eu posso trocar para o verbo haver, nessa relação de tempo decorrente. Da mesma forma, não tem sujeito. Já faz 84 anos. Fala assim, professor, mas não deveria ser fazem, porque 84 anos está no plural? Não, porque é uma oração sem sujeito. É verbo impessoal. Não tem sujeito, impessoal, no sentido de não ter pessoa, não ter sujeito, não ter nenhuma relação direta, né, um predicado com o seu sujeito. Faz mais de 30 graus agora. Veja, uma frase que é relativo a algo que está mais de um, né? Faz dias, e não fazem dias. Tá vendo? Dias está no plural, fica fácil porque em pessoal não tem sujeito. É assim, que nem quando a gente estuda oração sem sujeito, fenômeno da natureza, né? Chove muito. Qual que é o sujeito? Não tem. Chove muito é tudo predicado. Fenômeno da natureza não tem. A mesma relação aqui também não tem. Mesma coisa em locuções verbais. O que é isso? O que é locução verbal? Quando a gente tem dois verbos juntos. Então veja só. Quando eu tenho esse verbo fazer, quando ele é impessoal, o que acontece? Como as frases lá que a gente estava vendo agora, se eu tenho um verbo auxiliar para formar aqui uma locução verbal, eu passo essa impessoalidade do verbo fazer para o verbo auxiliar, que é o que vem antes. Já deve fazer 84, não já devem fazer. Mas o deve, o verbo dever, ele nunca vai ser impessoal. Não, mas quando ele está junto com o verbo impessoal, no caso do verbo haver ou do verbo fazer, a impessoalidade do verbo passa para esse verbo auxiliar. Isso acontece sempre, tá? Já deve fazer, vai fazer, né? E não vão fazer, tá? Beleza? Porque o verbo em fazer é impessoal, ele passa a impessoalidade para o verbo, ir. O verbo fazer é impessoal, ele passa a impessoalidade para o verbo dever e para os outros verbos que possam ser auxiliares também. Tá? Então, olha só, para finalizar essa parte, para finalizar o conteúdo aqui. Quando ele é irregular, quer dizer, se ele é irregular, ele não é impessoal, então existe o fazem, né, na terceira pessoa do plural. Então veja os exemplos aqui, ó. Elas fazem muitas obras incríveis. Elas, vocês fazem diversos bolos. Fazem tanta coisa, não sei como, não se cansam. Daí muita gente vai falar, por que aqui não é sujeito indeterminado, terceira pessoa, e é oculto, nesse caso? Sabe por quê? Porque se você fala num contexto, fazem tanta coisa, não sei como, não se cansam, você já está dentro de um contexto, já falou quem são essas pessoas. Aqui é um complemento. Nesse caso, é sujeito oculto. Fazem terceira pessoa, porque são elas, eles, aqui porque são vocês, aqui porque são elas, tá bom? Então é isso, show de bola. E é isso aí, galera, ficaram com alguma dúvida?
Querem fazer alguma pergunta? Tem algo que não ficou muito claro? Ficou um pouco confuso algum termo, alguma expressão, alguma frase que eu usei? Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.